Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana eu vou trazer os principais sinais que mostram que você será demitido. Por que é importante você saber reconhecer e identificar esses sinais? Por dois motivos. Motivo número 1, ninguém gosta de ser demitido. Então é importante você saber reconhecer os sinais de demissão, justamente para lidar com a sua frustração. E o segundo motivo é para você já começar a trabalhar o seu próximo emprego. Afinal, como eu sempre digo, nenhum emprego é para sempre. Mas esse vídeo seria incompleto se eu só trouxesse para você os sinais que mostram que você vai ser demitido. A demissão, assim como a contratação, é uma consequência. Qual é a consequência de uma contratação? Existe um trabalho que precisa ser feito e precisamos de alguém para realizar esse trabalho. Quais são as consequências de uma demissão? Eu separei em dois tipos de consequência. O que eu chamo de consequência empresarial, que basicamente não tem nada a ver com você, e as consequências individuais, que aí sim tem a ver com você. Ou seja, nem sempre que você é demitido, a culpa é sua, mas às vezes sim, a culpa é sua, e eu vou trazer para você quais são esses principais motivos que levam uma empresa a desligar você. Um aviso super importante. Os sinais isolados não querem dizer propriamente dito que você vai ser desligado, que você vai ser demitido. Pode ser o prenúncio, pode ser a preparação do terreno para uma demissão, mas provavelmente ainda tem coisas que podem ser feitas. A não ser o último sinal, que esse sim, quando esse sinal aparece, é um sinal muito claro de que já existe uma demissão programada, e aí é importante você saber identificar ele para entender quando essa possível demissão ela vai acontecer, ou no curto ou no médio prazo. E é claro, como você já sabe, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com quem está buscando emprego, siga a gente no Instagram e no Spotify. O primeiro conjunto de possíveis causas que levam a uma demissão eu chamo de decisões empresariais. O que são as decisões empresariais? São decisões que afetam todos os níveis de todas as áreas e que basicamente você não consegue fazer nada a respeito. Você tem pouco poder de influência ou para mudar, para alterar ou mesmo para fazer algum tipo de veto. Afetam você e ponto final. Fusão e aquisição com outras empresas ou mudança de estrutura. Como a gente sabe, o mundo dos negócios está cada vez mais rápido, mais dinâmico e é muito normal empresas serem compradas, empresas serem vendidas, empresas serem fusionadas com outras empresas e isso quase sempre leva a uma mudança de estrutura. E essa mudança de estrutura, na grande maioria das vezes, vai mostrar o quê? Que temos duas ou mais pessoas fazendo o mesmo trabalho. Isso quer dizer que a empresa terá um custo, uma despesa muito maior para uma função que ela não precisa. Quando isso acontece, é normal ou ter um redesenho organizacional para as empresas recolocarem essas pessoas que em tese estão na mesma área, realizando o mesmo trabalho, ou infelizmente essas pessoas são desligadas. Então fique atento, fique atenta, se eventualmente a sua empresa for comprada, for vendida ou for fusionada com uma outra empresa, porque eventualmente pode existir essa situação, esse redesenho e o demitido ser você. Mudança de localidade ou encerramento das operações são dois temas muito óbvios. Ou a empresa vai mudar de lugar, vai mudar de bairro, de cidade, de estado, e você infelizmente não tem mobilidade para acompanhar ela, ou, muito mais comum ainda, devido à crise dos negócios, devido às dificuldades do mercado, a empresa pode encerrar as operações porque ela não conseguiu se manter e aí, infelizmente, todo mundo tende a ser demitido. Troca de liderança da empresa ou do gestor direto. Esse é um dos fatores mais comuns que levam à demissão, ao desligamento das pessoas, porque uma troca de gestor, uma troca de líder empresarial dita como as coisas acontecerão, como de fato será o trabalho. Então, por exemplo, nós podemos ter profissionais líderes que são mais voltados a custos, temos líderes que são mais voltados ao desenvolvimento das pessoas, líderes que têm um estilo de gestão mais aberto, líderes que têm um estilo de gestão mais próximo, fazendo um microgerenciamento dos seus liderados. Então, tudo isso pode impactar em, primeiro, como o líder se adapta ao ambiente que já existe na empresa, qual é a cultura, como esse líder deseja que o dia a dia aconteça e principalmente a sua adaptação a todo esse cenário. E é claro, existem líderes que têm o costume de toda vez que eles mudam de empresa, eles trazem a sua equipe, as pessoas que já trabalharam com ele no passado, porque essas pessoas sabem como esse líder funciona, sabem qual é o tipo de cultura que ele gosta. E isso pode ser um diferencial entre quem vai ser demitido e quem vai ficar na empresa. Se você quiser saber com mais detalhes sobre esses temas de demissão, de como você responde a pergunta por que você foi demitido, fica tranquilo. Fiz um vídeo sobre isso, tá no card aqui em cima e também tá no card do vídeo. E não se esqueça, dê like nesse vídeo também e nos outros vídeos que você gostar. Agora eu vou trazer os aspectos individuais que são de responsabilidade do indivíduo, da pessoa que está trabalhando, do profissional.
Comportamento são todas as nossas ações e reações ao dia a dia do nosso trabalho, a tudo aquilo que acontece no nosso ambiente profissional. Eu separei para vocês os 8 principais comportamentos que levam a uma demissão. Pessoas que reclamam o tempo inteiro. Pessoas que reclamam o tempo inteiro são um saco para os colegas, são um saco para os gestores, são um saco para todo mundo. As pessoas que reclamam o tempo inteiro nunca são bem-vindas em lugar nenhum. A questão não é, por exemplo, você reclamar esporadicamente sobre alguma coisa, sobre, por exemplo, a temperatura do ar, sobre, por exemplo, o horário do almoço ou algo parecido com isso. É tudo aquilo que acontece e você reclama. E não é uma crítica positiva, não é uma crítica construtiva, é sempre uma crítica negativa. Então você acaba muitas vezes sendo visto como a laranja podre, aquela pessoa que sempre contamina as outras pessoas com seu excesso de crítica. O segundo comportamento que certamente leva à demissão é a fofoca. Caso você seja o fofoqueiro, a fofoqueira, o narrador da Rádio Peão, mude esse comportamento. Por quê? Porque isso é extremamente negativo para sua imagem profissional. Você que fica comentando da vida pessoal e da vida profissional das outras pessoas, criando fofoca, criando fuxico onde não tem. Isso é muito ruim e isso certamente pode levar o seu gestor a demitir você, caso ele entenda que você está fazendo mal para o time dele e até mal para a empresa. O terceiro comportamento que leva à demissão é a pessoa tóxica, ou também conhecido como dementador, que é aquela pessoa que suga a energia vital das outras pessoas, aquela pessoa que sempre tem palavras negativas, que tem uma energia muito baixa, que sempre leva a equipe, o time ou mesmo até a empresa pro buraco. Por quê? Porque ela nunca tem opiniões positivas, ela nunca oferece críticas construtivas, ela nunca traz a solução. Aquela pessoa que só pensa no problema, mas nunca pensa na solução. Só pensa nas coisas negativas que esse problema vai trazer para ela e vai trazer para a empresa. Quarto comportamento que leva a uma demissão, o desmotivador, ou também conhecido como coach de fracassos, que é aquela pessoa que nunca vai incentivar a equipe, os pares a fazer nada de novo, a tentar nada de novo. E sempre que surge alguma coisa nova, ou uma inovação, ou um fluxo novo, um processo novo, alguma coisa que faça com que a equipe produza mais, por exemplo, ele nunca vai trazer palavras motivadoras e incentivadoras à novidade, ao progresso. Ele sempre vai querer manter as coisas do jeito que estão. O quinto comportamento é o rebelde, que é aquela pessoa que não respeita os seus pares, o gestor, as outras pessoas das outras áreas, ou porque ela está sempre certa, ou porque ela não gosta do trabalho das outras pessoas, e ela sempre faz questão de mostrar o ponto de vista dela, e ela acaba não fazendo aquilo que ela é paga para fazer, ou acaba gerando um clima muito ruim no time, na empresa, nas outras áreas. Isso é extremamente negativo para a sua carreira e para a sua reputação profissional também. Sexto comportamento, o anacrônico, que é aquela pessoa que ela simplesmente odeia qualquer tipo de inovação, principalmente inovação tecnológica. Na grande maioria das vezes, ou ela vai se tornar rebelde para a implantação dessa nova tecnologia, ou ela vai ser reativa. Ela não vai fazer nada a não ser que mandem ela fazer efusivamente. Olha, fulano, você precisa fazer isso, porque se deixar pela livre e espontânea vontade dela, ela vai continuar trabalhando exatamente do mesmo jeito que ela vem trabalhando há anos. O sétimo comportamento, o preguiçoso, o procrastinador, que é aquela pessoa que demora para entregar as tarefas dela, ela sempre entrega tudo no último dia, ou mesmo até passa o limite do prazo para fazer as coisas. É aquela pessoa que sempre fala, amanhã eu faço, depois eu faço, isso não é a minha prioridade, e aí acaba tendo um desenvolvimento muito lento. Ele acaba até fazendo o trabalho que ele é pago para fazer, mas de uma maneira lenta, e muitas vezes esse comportamento pode desmotivar ou mesmo pode contaminar as outras pessoas da equipe, da empresa e até das outras áreas também. E por fim, o oitavo comportamento que certamente leva a uma demissão, se não levar para a cadeia, comportamento assediador, seja assédio verbal, seja infelizmente o assédio sexual. Então, esse é um comportamento que é quase certo, quando ele é descoberto, alguma coisa será feita. Ou uma demissão mais cadeia. Se por um acaso você fez uma autoanálise agora e reconheceu um ou mais desses comportamentos em você, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: se eu fosse um gestor, eu gostaria de me ter na equipe? Se a resposta for não, essa é uma excelente oportunidade de autodesenvolvimento para você buscar novos comportamentos para coibir um ou mais desses comportamentos tóxicos que eu trouxe para você. Segundo ponto, se você entende que você precisa de uma ajuda para mudar esses comportamentos, primeira dica é, fica tranquilo, ainda bem que você identificou isso. Busque uma ajuda especializada, um terapeuta, um psicólogo, eventualmente um psiquiatra,
para ajudar você a desenvolver novos comportamentos, novos hábitos que não sejam tóxicos, mas que sejam hábitos que gerem valor para sua vida pessoal e principalmente para sua vida profissional. E como eu sempre digo, a melhor estratégia para você sempre conseguir os empregos que você deseja, evoluir na sua carreira, é você ter uma reputação profissional positiva. E se você escutou esses 8 comportamentos e ficou incomodado com esse tema, reputação profissional, fica tranquilo, eu fiz um vídeo sobre isso, tá aqui em cima no card, também vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo, sobre reputação profissional positiva. Quais são os comportamentos que levam você a ter uma reputação positiva, as pessoas enxergarem você como um bom profissional, as pessoas indicarem você tanto para oportunidades internas das empresas que elas trabalham ou eventualmente para oportunidades externas. E essa sim é uma das melhores, se não a melhor estratégia para manter a sua empregabilidade no nível mais alto possível. Dá uma olhada aqui em cima e aqui embaixo. Segundo aspecto individual que certamente pode levar a uma demissão: falta de produtividade. Falta de produtividade não é trabalhar mais. Falta de produtividade não é produzir mais daquilo que é combinado. Falta de produtividade, baixa performance, quer dizer que você não consegue nem fazer o mínimo, você não consegue nem entregar o mínimo daquilo que você foi contratado para fazer. Eventualmente isso pode acontecer, as pessoas têm maus dias, as pessoas muitas vezes têm problemas pessoais que podem afetar muitas vezes 1, 2, 3 dias de trabalho, às vezes uma semana, às vezes um mês. O grande problema é o seguinte: você é reconhecido muito mais pela baixa produtividade do que pela alta produtividade. Ou simplesmente você é a pessoa que é ruim de trampo. Tome muito cuidado com isso, pode comprometer o seu atual emprego e principalmente pode comprometer a sua reputação profissional. Garanto para você, ninguém quer ser conhecido como uma pessoa ruim de trampo. Terceiro aspecto individual que pode levar a uma demissão: falta de competência técnica. Vou trazer um exemplo cada vez mais comum de quem trabalha em empresas. A empresa que você trabalhava, nacional, foi comprada por uma empresa americana. A partir de um certo nível, todas as pessoas vão precisar ter reuniões semanais com uma matriz e essa reunião vai ser em inglês. Você, como a maioria dos brasileiros, não fala inglês, até consegue enrolar, você até consegue entender, mas você não consegue ter uma comunicação verbal. O inglês, como a gente sabe, não é uma habilidade que você aprende do dia para a noite. Ou seja, você passa a ter um problema técnico e isso certamente pode te levar à demissão. Então é importante você ter uma consciência daquilo que você consegue aprender tecnicamente no curto, médio e longo prazo. Idiomas, via de regra, são necessários muitos anos para você ter um mínimo de fluência. E aqui cabe um aviso: fluência é verbal. Hoje em dia, com toda a ajuda de tecnologia que nós temos, com tradutor online, a gente consegue receber um e-mail em outra língua, copiar, colar no Google e ter ali a tradução literal. Mas falar, se comunicar verbalmente, não. Então, se por um acaso você entende que esse é um ponto que você precisa melhorar, comece agora, porque se por um acaso essa situação que eu contei acontecer com você, você tem pouco ou nenhum risco de ser demitido. E o quarto e último comportamento individual que pode levar a uma demissão são erros graves. Todo mundo erra, é normal, mas existem alguns tipos de erros que, quando eles acontecem, invariavelmente representam um erro muito grande para a sua carreira. E provavelmente ou você vai ser demitido ou você vai ter um feedback muito negativo. Para deixar muito claro o que é um erro grave, um erro que custa para a empresa, eu sempre trago um exemplo de uma empresa em que eu trabalhei há muitos anos atrás. Essa empresa era uma empresa de varejo, então a gente tinha serviços, a gente tinha produtos que eram vendidos o ano inteiro. Mas nós tínhamos 2 grandes datas que eram datas especiais, onde o faturamento aumentava muito, 30%, 40%. Dia das Mães e o Natal. O que nós fazíamos nessas 2 datas? Nós enviávamos para os nossos clientes um catálogo com todos os produtos que seriam lançados específicos para essas 2 datas. A pessoa que cuidava do envio desses catálogos, ela cometeu um erro no CEP. Por um lapso dela, os números de CEP foram ao contrário e ela não fez nenhum tipo de checagem que ela sempre fazia. Resultado: ela passou as etiquetas de CEP para os catálogos para o correio, os correios entregaram. 2 ou 3 dias depois, a empresa recebeu todos esses catálogos de volta e isso comprometeu um faturamento que era esperado de, por exemplo, 40% acima, foi só 20% acima daquilo que foi planejado, por conta desse erro. Obviamente, a pessoa não fez isso porque ela quis, mas foi um erro muito custoso, que não só custou sobre impressão dos catálogos, envio, mas principalmente do planejamento de vendas de uma das 2 datas mais importantes do ano.
Obviamente, essa pessoa foi demitida e eu sempre trago esse exemplo para a gente entender o que é um erro grave. Erros pequenos, falta de atenção, falta de planejamento, quando não traz nenhum tipo de custo para a empresa, é normal a gente cometer. O grande problema é quando um erro compromete o core business da empresa. Invariavelmente, isso é um sinal muito forte de demissão. Se você chegou até aqui, não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem está buscando emprego. Sim, chegamos neles, os sinais de que você será demitido. Sinal número 1, feedbacks ruins. Não existe um número certo de quantos feedbacks ruins você pode receber que vão, de fato, levar a uma demissão. Algumas pessoas são demitidas, inclusive, sem ter nenhum tipo de feedback. Algumas empresas nem têm essa cultura ainda. Simplesmente, no belo dia, a pessoa chega para trabalhar, como ela faz sempre, o gestor ou o RH chama ela numa sala e ela é desligada sem saber o porquê. Se isso acontecer, não tem muito o que falar, porque vai ser um evento, você não teve nenhum direcionamento daquilo que está sendo positivo e daquilo que está sendo negativo no seu trabalho. Existem empresas que, graças a Deus, já têm uma cultura de feedback, já têm um processo de feedback implantado e muito sólido. O problema aqui não é ter um feedback ruim, não é ter 10 feedbacks ruins. O problema aqui é quando o feedback positivo, ele é a exceção. Você só recebe feedbacks negativos e você não consegue corresponder a esses feedbacks de uma maneira positiva. Você não consegue mudar a situação que leva a um feedback negativo. Então preste muita atenção. Caso você receba uma indicação, caso você receba uma opinião, um retorno sobre um comportamento, sobre algo que você faz, e esse algo, esse comportamento, você não consegue transformá-lo em algo positivo ou você não consegue corresponder às expectativas apontadas. Caso isso seja uma regra e não uma exceção, é um sinal bastante forte de que você pode estar correndo risco de demissão. O segundo sinal de que você será demitido é quando o seu gestor começa a te tratar de forma diferente. Ele era muito próximo de você e de repente ele mudou o comportamento dele, começou a ficar mais distante, mas se manteve próximo dos seus outros colegas, das outras pessoas do time. Ou o contrário, ele nunca foi próximo e de repente ele começa a ficar próximo de você e ele não tem a mesma proximidade com as outras pessoas do time. Gestores, pode parecer besteira, mas são gente como a gente e muitas vezes não conseguem esconder as suas emoções. Alguns gestores, ao acionarem o desligamento do funcionário ou muitas vezes ao saberem que o funcionário será demitido contra a vontade dele, ele não consegue esconder aquilo que ele está sentindo. Então muitos gestores sentem alívio, muitos gestores, querendo ou não, sentem pena, muitos gestores se sentem culpados e eles não conseguem esconder isso de você. Então fique atento com uma mudança muito abrupta de comportamento do teu gestor. Se ele era muito próximo, ficou distante, tente entender o porquê. Se ele era muito distante e ficou próximo, tente entender também o porquê. São sinais sutis que você precisa prestar muita atenção. Agora sim, o que você estava esperando? O maior sinal de que você será demitido, sabe qual é? Perda de recursos. Pensa comigo, sempre que alguém é promovido, o que a pessoa ganha? Obviamente, um aumento do salário, alguma coisa relacionada à sua remuneração, por exemplo, algum benefício que ela não tinha e ela ganha mais recursos. Ou ela vai ganhar mais responsabilidade, ou ela vai ganhar, por exemplo, algum equipamento para fazer o trabalho dela melhor, ou ela vai ganhar, por exemplo, um time, uma liderança. E o caminho contrário disso é quando a empresa começa a tirar os seus recursos. E o que são recursos, afinal? É tudo aquilo que você tem à sua disposição que permite com que você faça o seu trabalho bem feito ou que faça o seu trabalho da maneira que você vem fazendo. Alguns exemplos clássicos de recursos: autonomia, controle da sua agenda, gestão de time, responsabilidades, capital político. Você quer ver uma perda de capital político que as pessoas muitas vezes não têm noção de que elas deixam passar e é um sinal muito grave de que ela pode ser demitida? Você era chamado para reuniões, para novos projetos e de repente isso não acontece mais. Então tudo aquilo que for uma perda significativa de algum recurso que você tem, fique de olho. E nem sempre recurso vai ser, por exemplo, uma máquina boa para você trabalhar, um computador, um celular. Não é nada disso. Sempre vai começar com algo sutil. Você vai deixar de ser chamado para uma reunião, você vai perder a gestão de uma certa área, você, por exemplo, vai começar a ser liderado por um par seu. Então tudo isso envolve perda de recursos e é um sinal claro de que as coisas vão mudar, ou mesmo um sinal muito claro, talvez o mais forte de todos os sinais, de que você vai ser demitido e a empresa está preparando o terreno para essa demissão. Mas aí você me pergunta: beleza, Eduardo, gostei desse vídeo, muito bom, trouxe as causas empresariais e individuais, trouxe os principais sinais, mas e aí, o que eu faço?
Primeira coisa é o seguinte, você precisa ficar muito calmo. Por quê? Se for uma decisão empresarial, como eu falei, você quase não vai poder fazer nada, está fora da sua responsabilidade, você é quase consequência direta da decisão de alguém. Ok. Quando for algo individual, a melhor coisa é você ficar calmo, você chamar o seu gestor para conversar e entender de fato se há alguma coisa que pode ser feita ou não, expor para ele as suas angústias, aquilo que você entende que você pode melhorar, você entender aquilo que é necessário ser melhorado. E aqui uma dica. Quando uma empresa toma a decisão de mandar uma pessoa embora, de desligar essa pessoa, de demitir, raramente ela volta atrás. Por isso é importante você saber reconhecer os sinais que levam a uma demissão, mas mais do que isso, entender as causas. Como eu já falei, causas empresariais, você não vai ter nada a ver com isso, vai ser muito mais uma consequência para você. Agora, as causas individuais, sim, são de responsabilidade sua. E muitas vezes você consegue até reverter uma demissão ou o planejamento de uma demissão, ou eventualmente você não conseguiu reverter a demissão, mas você vai deixar uma boa impressão, a sua reputação profissional não vai ser atingida. Agora, se eventualmente você não fizer nada, você for demitido por causas individuais, certamente as suas referências profissionais não serão positivas, bem como a sua reputação. Mas mais do que isso, você vai continuar tendo o mesmo problema. E aí é o que eu sempre digo, você só vai mudar de cela, porque o problema vai ser o mesmo. O problema não é aonde você está, o problema é você. Então é importante ter essa consciência sobre aspectos empresariais e sobre aspectos individuais. Empresarial você não vai mudar, o individual sim. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, foi mais um vídeo que produzimos para você. Não se esqueça, curta, compartilha, dê o like nesse vídeo. Até a semana que vem e eu tenho certeza que até lá você vai conseguir o emprego que você quer.